Oi moçada, aqui é o professor Vanks, mais uma vez conversando com você, hoje trabalhando com os alunos do 9º ano, disciplina de Física, seu capítulo de número 3, ondulatória. Vamos pensar algumas situações do nosso cotidiano. Vamos imaginar tocando um violão, assistindo um filme, uma série, com a sensação de calor, ouvindo músicas no tablet, ouvindo música no iPhone, fazendo uso do celular, entrando em contato com os amigos através da internet. Tudo isso tem a ver com o nosso estudo de hoje. Tudo isso faz parte do ramo da física que trata esse assunto. Especificamente estudaremos as ondas e dentro do estudo das ondas dá ênfase ao som e à luz. Dentro do estudo da ondulatória, a onda transfere energia, somente energia. As ondas não transportam matéria. Portanto, as ondas, que são perturbações do meio onde elas estão inseridas, têm a característica de transportar apenas energia. Podem se propagar nos meios sólido, líquido, gasoso e, em determinados casos, elas também podem se propagar no vácuo. É o caso das ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a luz. As ondas possuem dois cálculos distintos e que são de muita importância para o nosso estudo. As ondas possuem frequência e período. Frequência de uma onda é o número de oscilações que essa onda executa num intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo for o segundo, essa unidade de frequência será o hertz. Se o intervalo de tempo for minuto, a frequência será dada em RPM, também conhecido como rotação por minuto. Conceitualmente falando, frequência seria o número de oscilações, o número de ondas completadas em unidade de tempo. Já o período seria o tempo necessário para ocorrer uma oscilação completa. O período é dado em segundos, a frequência é dada em hertz. Matematicamente falando, a frequência é dada pela fórmula 1 sobre T, enquanto que o período é dado pela fórmula 1 sobre F. Olhe a imagem à sua direita. As ondas com grande frequência têm um grande número de comprimentos de onda. As ondas de baixa frequência têm um número de oscilações bem menor. Uma onda tem alguns elementos importantes que merecem destaque. As cristas, os vales, a sua amplitude e o seu comprimento. As cristas são os pontos superiores da onda, os pontos mais elevados da onda. Já os vales são os pontos mais baixos, são os pontos inferiores. Essa linha na horizontal que você percebe na ilustração, esta linha imaginária ou linha média, ela tem como característica a distância entre ela e a crista, ou entre ela e o vale, ser denominado de amplitude. Então, quando nós falamos de crista, são os pontos mais altos da onda. Falamos de vale, os pontos mais baixos. Citarmos amplitude, será a distância entre a crista até a linha média ou o vale até a linha média. Quanto aos tipos de onda existentes, citamos dois tipos importantíssimos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas exigem para sua propagação um meio físico, um meio material, como por exemplo o som. O som se propaga no vácuo, então a onda seria, neste caso, uma onda mecânica. As ondas eletromagnéticas, por sua vez, não precisam necessariamente deste meio físico para se propagar. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no sólido, no líquido, no gasoso e no vácuo. Exemplo clássico, a luz. A onda também pode ter a sua velocidade calculada através de uma relação matemática muito simples. V igual a lambda vezes F. O que é lambda, Vanks? Lambda é uma letra grega que representa o comprimento da onda. O comprimento da onda vai de uma crista até outra crista ou de um vale até outro vale. Para efeito de som e luz, citamos aqui a velocidade do som e da luz para que a gente pudesse ter uma diferença, uma analogia entre ambos. O som se propaga com a velocidade aproximada de 340 metros por segundo no ar. Isso nos dá 1.224 km por hora. Já a luz no vácuo se propaga com a velocidade incrível de 300.000 km por segundo. Velocidade igual a comprimento vezes frequência. Uma onda sonora de comprimento 17 metros se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Determine sua frequência em hertz. Bom, a fórmula matemática é velocidade igual a comprimento vezes F. Velocidade 340 igual a 17 vezes F. Nós iremos passar o 17 dividindo e ficaremos com 340 dividido por 17 vai dar 20. Gostaria que você fizesse uma retificação. Ao invés de M, onde está aí, na unidade de frequência, nós temos a unidade Hz, Hertz. Continuaremos na próxima aula fazendo os exercícios de sua apostila. Um grande abraço.